Atlântida no Reino das Trevas. Roger Bottini Paranhos. Capítulo 4. Milhares de almas gritam. Na noite seguinte, já de volta à capital Atlante, Poseidones, fomos convidados para um banquete imperial no Palácio Central, localizado no complexo administrativo do governo, que ficava a pouco mais de 800 metros de onde morávamos, no lado oposto à pirâmide, um magnífico templo do Vril, de frente para o mar. A vista do amplo salão em direção ao mar era exuberante. O calçadão próximo à orla, o farol alto e imponente, os prédios ao redor, tudo demonstrava o luxo e os cuidados que tínhamos com a região mais importante de todo o reino. Isso sem contar a fabulosa pirâmide, sempre reluzente e símbolo de nosso avançado desenvolvimento tecnológico. As festas organizadas pelo governo eram majestosas, noites absolutamente inesquecíveis, onde éramos brindados com os melhores espetáculos artísticos de toda a Atlântida. Claro que jamais poderíamos comparar aquele período com a época de ouro, quando podíamos contar com a contribuição dos artistas da raça vermelha. Depois que o ódio racial se impôs, perdemos a tão importante diversidade artística. Uma prova da ruína em que vivíamos é que, naqueles dias de guerra, somente os grandes centros mantinham-se desenvolvidos, assim como a capital. As regiões distantes de Poseidones empobreciam ano após ano em todos os aspectos, mas fazíamos vista grossa para isso. O caráter egoísta que nos dominava sutilmente bloqueava nossa visão para os problemas alheios. Só mantínhamos prósperos aquilo que fizesse parte de nossos interesses. As regiões mais afastadas passavam fome e privação, como aquela que estávamos prestes a destruir, enquanto Poseidones mantinha seu esplendor e usufruía de luxos desnecessários, desperdiçando recursos que poderiam salvar vidas. Perto das 10 horas da noite, descemos de nosso veículo movido pelo vril e entramos, com toda a pompa, no átrio de acesso do palácio. Vestíamos os elegantes trajes tradicionais negros que realçavam nossos longos cabelos dourados. Ravenna também estava muito bela. Trajava um sedutor vestido lilás que deixava à mostra seus delicados ombros e sequestrava os olhares desavisados para o seu busto insinuante. Apesar de toda a magia do momento, algo que geralmente encanta as mulheres, Ravenna demonstrava-se distante, como se seus pensamentos vagassem por uma região inacessível a nós. Sentamos nos lugares de honra, próximo ao palco, para assistirmos ao espetáculo de dança. Naquele momento, o evento era realmente grandioso e de uma beleza invulgar, o que provocava no íntimo das pessoas sentimentos nobres. Nossa sociedade migrava gradualmente para a degradação dos valores. Entretanto, ainda tínhamos belos espetáculos que vibravam na nossa alma os ideais de outrora. A classe artística, em sua maioria, talvez tenha sido o último grupo a entregar-se definitivamente às vibrações inferiores do período em que vivíamos. A sociedade, em geral, tentava enganar-se, acreditando possuir bons valores, mas, na prática, nosso tecido social estava se deteriorando. Terminado o espetáculo, as mesas e cadeiras foram dispostas perto das janelas, e o salão central ficou à disposição dos que desejassem dançar. Músicos ilustres tocavam as mais belas composições da época. Aproveitei aquele momento em que os garçons passaram a servir as bebidas para conversar com alguns líderes importantes das regiões mais remotas de nosso império. Ravenna, sempre ao meu lado, acompanhava meus comentários sobre a guerra com atenção. Eu também analisava com espanto o comportamento dos demais convidados da festa. Os homens demonstravam arrogância e malícia. As mulheres não disfarçavam sua futilidade e inveja umas para com as outras. Ao verem Ravenna ao meu lado, fuzilaram-na com olhares de desprezo. Era impossível não sentir o mal-estar irradiado por elas. Perdida em seus pensamentos, a moça se questionou se valeria a pena viver naquele lugar. Lá onde vivia junto ao seu pai, o mal imperava, mas pelo menos tinha sua companhia amiga. Ali no centro do governo da grande ilha, a única diferença era o luxo, porque, na verdade, a alma de todos estava tão infectada pelo ódio e pelos demais sentimentos negativos quanto em sua terra natal. Ela aproveitou o momento em que estávamos a sós e perguntou, virando seus olhos melancólicos nos meus:
Como você consegue conviver com essas pessoas? São todas falsas e desejam o bem somente a si mesmas. Elas contrariam o mandamento máximo de Antúlio, o que nos ensina a amar ao próximo como a nós mesmos em primeiro lugar. Eu compreendi suas palavras e disse-lhe, um tanto reconfortado por perceber em sua alma sincera aqueles mesmos valores que Evelyn tanto ressaltava no passado. Necessidade de sobrevivência, minha querida. Somente isso. Necessidade de sobrevivência. Ou dançamos conforme essa música, ou teremos que nos afastar do centro do poder. Ela voltou a olhar profundamente em meus olhos e completou com a voz embargada pelas lágrimas. Então, é melhor afastar-se daqui. Nada justifica vender a própria alma, corromper seus valores mais sagrados. Eu desviei o olhar, procurando socorrer-me na linha do horizonte, lá onde acabava o mar, e falei: não é assim tão fácil. Se fosse, eu já teria agido dessa forma. Minha querida, tente resistir a tudo que a corte pode oferecer. É impossível. Eu desejava o poder de uma forma que nem eu mesmo sabia explicar. Ausentar-me do meio onde eram tomadas as decisões que traçavam o destino de nossa nação seria algo inconcebível. Mudei de assunto e fomos nos reunir aos demais amigos. Por alguns momentos, distanciei-me de Ravenna para ir ao banheiro e conversar com outros convidados. Nesses instantes, algumas de minhas antigas conquistas se aproximaram dela e destilaram todo o seu veneno, insinuando que Ravenna era a princesa do momento, mas que logo eu a descartaria, como fazia com todas. Ou então, em breve, ela seria uma das dezenas de mulheres que se contentavam em figurar no harém que tinha se tornado meus aposentos no palácio. A mente ingênua e despreparada de Ravenna e seu coração, que almejava apenas atingir os mais sagrados ideais, logo foram contaminados com ódio e rancor contra mim. Em pouco tempo, ela esqueceu as mensagens sublimes de paz e amor proferidas por Antúlio para justificar o ato que desejava consumar. Em sua mente imatura, acreditou que sua missão nesse mundo era eliminar-me. Era pouco para evitar a decadência atlântica, mas, pelo menos, ela atingiria uma das peças fundamentais na batalha que perdurava por anos e não parecia ter fim. Ela mal tinha ideia de como se compunham os pesos na balança do vril para decidir a guerra, porém, acreditou que, me eliminando, talvez Atlas vencesse o combate de forma definitiva. Lá pelas 2 horas da madrugada, Ravenna começou a beber guaianás, e a me induzir a tomar ainda mais do que eu já havia bebido, com a intenção de me deixar em um estado em que eu não pudesse me defender. Em torno de 1 hora depois, ela disse que me desejava e gostaria de ficar a sós comigo, mas não em meu apartamento. Ela alegou não se sentir confortável em meio às diversas mulheres que transitavam por lá, e também em decorrência da presença dos guardas. Ingenuamente, confiei em seu pedido, e descemos para um anexo do palácio, que ficava desabitado à noite. Entramos em um aposento com um amplo divã e lá fizemos amor intensamente. Por alguns momentos, pude perceber sua indecisão, mas não compreendi o motivo. Talvez a forma carinhosa com que eu a tratava a tenha colocado em dúvida sobre o crime que desejava cometer. Entretanto, em seus delírios, ela acreditava ser um instrumento divino para recuperar a paz e a harmonia na grande ilha. Assim, somente destruindo os senhores do vril de Atlântida teria alguma chance. O cansaço e o efeito da bebida logo me venceram. Caí em profundo sono. Naquela noite, Ravenna sentou-se em posição de lótus e, por meio de poderosa mentalização, materializou parcialmente o vril, o suficiente para utilizá-lo como uma arma contra mim. Não sei como não percebi que ela era senhora do poder. Talvez meu desejo de amá-la tenha me cegado, assim como seu jeito indefeso. A doce ninfeta ergueu os braços, procurando concentrar a energia que vinha dos céus, e depois a irradiou, em sua forma inversa, em direção ao meu sistema digestivo, principalmente na região do pâncreas. Esse foi o órgão mais afetado. O fígado e o intestino também sofreram danos preocupantes. À medida que ela atacava meus órgãos na região do plexo solar, emitia também energias anestésicas, para que eu não despertasse, comportando-se de forma semelhante aos insetos que aplicam a substância de sua saliva que suprime a sensibilidade no local onde efetuarão a picada. Com um olhar indiferente, Ravenna parecia uma aranha viúva negra, que recebe esse nome por ter o hábito de matar os machos de sua espécie após a cópula. Depois de concluída a aplicação, ela se ergueu, vestiu-se e saiu discretamente,
com a sensação de missão cumprida, deixando-me lá, sob o efeito do poder sedativo que, aliado ao guaianás, envolveu-me em profundo entorpecimento. Adormeci como se fosse uma presa enredada nas teias daquela aranha peçonhenta. Meu espírito logo se desprendeu do corpo, enrijecido, e correu desesperado em busca de ajuda. Ninguém me ouviu. Naqueles dias, poucos atlantes possuíam a faculdade de perceber os dois mundos, assim como também acontece nos dias atuais. Meus pais ouviriam, mas não aquele grupo de alienados em profundo estado de embriaguez que se divertia na festa que ocorria no andar de cima. Quase 2 horas se passaram, e só então eu comecei a dar os primeiros sinais de recuperar a lucidez. Os raios de sol da manhã aqueceram o meu corpo e fizeram-me tomar consciência de que algo muito grave estava acontecendo. Olhei para os lados à procura de Ravenna, mas nada encontrei, nem mesmo suas roupas. Logo depois, senti uma forte dor na região abdominal e, ao colocar as mãos sobre o fígado, tomei consciência, em plano físico, de que algo terrível fora feito. Minha pele estava enegrecida e a energia inversa do vril havia sido aplicada. Eu me desesperei e tentei levantar-me para buscar socorro no único lugar que poderia salvar minha vida, as salas de cura da Grande Pirâmide. O problema é que eu estava muito fraco e não tinha forças para isso. Desesperado, tentei me comunicar de alguma forma para pedir socorro. No entanto, eu estava em um local afastado e, como já havia amanhecido e a festa terminara, certamente todos estariam dormindo. Só me restou o recurso de pedir socorro aos amigos por telepatia. Arnak e Rio eram meus grandes amigos. Eles certamente ouviriam meus apelos aflitos. Essa era a minha única chance de sobreviver. Assim, reuni todas as forças que me restavam e dirigi uma súplica, quase uma prece, pedindo o amparo imediato dos amigos. Arnak, infelizmente, estava absorvido em uma relação sexual sem fim com a sua conquista daquela noite. Estava mais desligado do mundo exterior do que se estivesse sendo vítima de uma hipnose. Só me restou, então, o concurso amigo de Rio. Por sorte, ele já estava deitado nas câmaras de recuperação do Vril, na Grande Pirâmide, prestes a dormir. Não sei se foi o local sagrado em que se encontrava ou seu estado de meditação um pouco antes de dormir, mas Rio ouviu meu apelo e saltou dos caixões onde costumávamos nos recuperar do intenso desgaste das noitadas. Ele andou de um lado a outro, procurando concentrar-se para ouvir-me melhor, e gritou: "Por tudo que há de mais sagrado, diga-me, Andrei, onde você está?" Naquele momento, eu percebi a conexão telepática de Rio e gritei em pensamento: "No anexo do palácio, aposento do subsolo, debaixo do salão de festas", e desmaiei. Rio correu rapidamente para lá, mas antes passou pelo quarto de Arnak. Ele invadiu o recinto sem cerimônia, quase chutando a porta, e gritou: "Arnak, vamos! Andrei sofreu um atentado!" O alucinado amigo ficou por alguns instantes de boca aberta, sem acreditar no que estava acontecendo. No entanto, vendo a angústia de Rio, jogou para o lado a mulher que estava sobre ele e vestiu-se rapidamente. Em seguida, ambos correram pelos corredores até o local indicado por mim. Chegando lá, encontraram-me em estado quase cadavérico. A pele estava branca, como a de um morto, o rosto chupado e com profundas olheiras, e a região estomacal completamente enegrecida. Arnak se atirou sobre mim, levantou minha cabeça e disse: "Meu irmão, quem fez isso com você? Diga-me. Diga que o mataremos agora mesmo." Eu fiz o sinal para eles e falei com a voz apagada: "Levem-me para a pirâmide, rápido." Rio estendeu a mão e, em razão da maleabilidade do vril, transformou a colcha que me cobria em uma maca improvisada. Em poucos minutos, os dois me conduziram, rápidos como o vento, até a entrada da Grande Pirâmide. Ao passarmos pela porta de acesso, as correntes do vril que percorriam as paredes começaram a emitir sons estranhos, como se fossem gritos de pássaros agonizantes. Em seguida, Rio e Arnak foram empurrados por uma força invisível, com o objetivo de dar espaço à grande energia. O quinto elemento ergueu-me, então, em seus braços e me conduziu, ele próprio, até uma das salas de cura no piso térreo. O vril é um fluido cósmico universal, um elemento que não possui vida própria. Entretanto, naquele momento, eu mesmo refletia minha angústia por viver na força de tal energia. Inconscientemente, manipulei-o dentro da pirâmide com pleno êxito, para chegar mais rapidamente à sala que poderia me salvar. No mesmo instante, o quinto elemento colocou-me dentro de uma das salas de cura e lacrou a porta. Ali se iniciou o processo de energização para reverter o atentado. O caso era grave. Tonto e oscilando entre a lucidez e a razão,
Ainda pude observar as expressões assustadas de meus amigos atrás do vidro de proteção, antes de começar a alucinar. Em estado alterado de consciência, lembrei-me do trágico dia da morte de Evelyn, em situação semelhante e dentro daquele mesmo santuário sagrado. Assim, passei várias horas delirando, e nesses delírios percebi a presença do espírito de Evelyn, procurando amparar-me naquele momento difícil. Já não sabia mais se estava vivo ou morto, e isso não me importava também. Só queria sair daquele estado angustiante de sofrimento. A dor que sentia nos órgãos internos era atroz, e, se eu estava desencarnado, queria ver Evelyn. Portanto, em meus delírios, quando em estado de vigília, eu a chamava a todo instante, até cair novamente em sono profundo para recuperar-me. Somente 2 dias depois, escapei do risco de morte. O poder absoluto do Vril na Grande Pirâmide havia revertido a bruxaria realizada por Ravenna. Fui transferido para outra sala, onde meu corpo foi mergulhado em uma solução energética, também à base do Vril, para acelerar o processo de renovação do tecido necrosado. Arnak e Rio foram visitar-me e, olhando no fundo dos meus olhos, perguntaram-me enquanto meu corpo, plenamente relaxado, boiava no líquido viscoso de tonalidade violeta. O que fazemos com essa maldita traidora? Só não a matamos ainda porque acreditamos que você deseja fazer isso com as próprias mãos. Eu estava com uma máscara de oxigênio para estar submerso no líquido curador. Portanto, apenas respondi com o pensamento, com os olhos chispando de raiva. Fizeram bem, mantenham-na presa. Eu resolverei isso assim que sair daqui e estiver recuperado. Eles fizeram um gesto afirmativo e se retiraram bem mais tranquilos por perceberem minha inegável recuperação. Vale lembrar que a morte de um poderia significar o extermínio dos 3, já que Gadeir não simpatizava com nossas posições. No mínimo, o desaparecimento de um de nós colocaria os demais totalmente em suas mãos, obrigando os sobreviventes a passarem por todo tipo de humilhações. Só tínhamos força para enfrentar Gadeir unidos. Individualmente, seríamos incapazes de afrontá-lo. Ravenna foi colocada em uma cela especial, já que tinha demonstrado dominar de alguma forma o Vril, e lá aguardou até que eu pudesse resolver aquele problema pessoalmente. Demorei 5 dias para me recuperar. Nesse meio tempo, ela ficou sabendo, por meio de outros prisioneiros, dos planos de Gadeir de utilizar a bomba magnética na região em que morava. Seu pai estava condenado à morte, e ela nada poderia fazer. Em uma atitude desesperada, pediu a visita de Arnak e Rio, para solicitar uma intercessão por seu pai, já que pedir para não realizar o ataque seria absolutamente inútil. Rio a olhou com desprezo e disse, não sem antes desferir uma violenta bofetada em seu rosto. Quem poderia ouvi-la você tentou matar. Nem teu pai, nem você sobreviverão. Veja pelo lado bom. Em pouco tempo vocês se encontrariam no reino do espírito. Eles gargalharam e saíram com passos rápidos daquele local. Ravenna ficou sentado no chão, abraçada aos joelhos, chorando amargamente. No dia em que me restabeleci plenamente e pude sair das salas de recuperação, milhares de almas gritaram no norte da Atlântida Ocidental. As paredes tremeram e um estrondo surdo, muito distante, fez-se ouvir. Gadeir cumprira o prometido. Utilizou contra seu próprio povo o instrumento de destruição em massa. Naquela tarde sinistra, eu senti um aperto no peito, e me veio à lembrança a imagem de Evelyn suplicando, lá do reino dos imortais, para que eu tentasse evitar aquele terrível genocídio. Sacudi a cabeça e procurei esquecer, e já tinha passado por muita tristeza naqueles dias para recordar mais uma. Entretanto, senti algo muito estranho naquele instante. No princípio, imaginei que era algo relacionado com o meu precário estado de saúde, mas não era. A detonação da bomba tinha afetado gravemente o corpo de Gaia. O planeta ficou ferido, assim como eu estava naquele momento. O fluido cósmico universal morreu naquela região, vitimado por emanações radioativas da explosão ocasionada pela reação em cadeia das partículas de Vril em desarranjo. A mesma força que Gaia cedia-nos para a vida fora utilizada para feri-la gravemente. Naquele instante, pensei que era melhor prestarmos mais atenção nas manifestações de Gaia antes que, para poder equilibrar-se, ela simplesmente resolvesse se livrar de uma parte da biosfera, a nova civilização atlântica, que era justamente a razão de seu maior desequilíbrio. Caminhando com passos lentos e sempre com a mão sobre o abdômen, dirigi-me até a cela onde se encontrava Ravenna.
Eu tinha a impressão de que meus órgãos internos iriam se desprender da cavidade abdominal. Uma sensação terrível. Ao ver-me, ela se levantou do chão lentamente. A doce e assustada menina usava apenas um vestido transparente e estava com os pés descalços naquela laje fria. Nem assim perdia seu encanto. Com os olhos chispando de ódio, mais por insegurança do que por raiva, ela falou-me. Vamos, seu monstro. Utilize o seu poder maléfico para executar-me. Ainda muito fraco, eu respondi com voz cansada, quase um suspiro rouco. Você não entendeu nada mesmo. Acredita que me atacando irá mudar algo? Este mundo já está condenado. Meus pais já haviam me dito isso. É inútil lutar contra a coletividade. Por mais que eu ou você façamos algo, a soma dos interesses de toda a nação é que definirá o destino da grande Atlântida. E é fácil ver qual será esse destino. Morte e destruição. A grande ilha está chegando ao fim de seus dias. Ela, então, colocou as mãos sobre o rosto e começou a chorar. Eu caminhei em direção à saída e disse: Amanhã a buscarei para executar sua condenação. Nesse outro mundo que você irá viver, terá mais chance de encontrar a perfeição que tanto procura. Ravena baixou os olhos e respondeu: Pelo menos ficarei ao lado de meu querido pai. Você poderia tê-lo salvo, mas não o fez. Eu me aproximei das grades e disse: Cada pessoa deve viver seu destino. Era o destino dele morrer na terra em que sempre viveu. Duas grossas lágrimas desceram de seus olhos. Era o meu também, e você me tirou de lá. Compadecido por sua dor, passei a mão em seu rosto, secando-lhe as lágrimas e falei: Não, mulher abençoada. Seu destino é viver para cumprir sua verdadeira missão, que nunca foi, nem nunca será matar alguém. Não se trabalha pelo bem ceifando vidas. Um brilho surgiu em seu olhar e ela abriu a boca para tentar me perguntar o que eu havia decidido, mas eu girei os calcanhares e saí sem dar-lhe ouvidos. No dia seguinte, voltei à sua cela e pedi que ela fosse conduzida ao veículo de transporte que nos aguardava no estacionamento. Em seguida, demonstrei o desejo de partirmos a sós, sem nenhuma escolta. Arnak e Rio demonstraram preocupação, mas eu os tranquilizei. Disse que estaria bem esperto e que desejava executá-lo em um local significativo para mim, sem a presença de testemunhas. Rio sorriu com o canto da boca e Arnak deu de ombros, demonstrando indiferença. Ravena sentou-se no banco do passageiro, encolhida com um olhar assustado, e partimos. Pouco depois da decolagem, ela me olhou como um animal acuado e perguntou: Para onde você está me levando? Eu fiz o sinal para a linha do horizonte e disse-lhe com indiferença: Primeiro vamos passar por sua antiga casa. Quero ver como tudo ficou após a explosão. Tenho interesse em ver de perto qual o potencial dessa arma letal. Ela sentiu o calafrio, mas não rejeitou a ideia. No fundo, Ravena ainda tinha esperança de tentar encontrar o velho pai com vida, mas isso era impossível. Nada mais que o desejo inocente de uma filha que muito amava o pai. Ao nos aproximarmos da zona de impacto, tive de acionar os escudos de proteção energética da nave. As ondas magnéticas ainda oscilavam no perímetro da explosão, desestabilizando a atmosfera e o ambiente. A aterrissagem foi difícil. Os sistemas alimentados pelo brio da nave pareciam não encontrar combustível para mantê-la estável. Aterrissamos praticamente planando em uma colina que dava vista para a antiga cidade em que Ravena vivera. E de lá observamos em silêncio, por longos minutos, o poder devastador daquele artefato maligno. Centenas de milhares de mortos estendidos pelo chão, um tapete fúnebre sem fim. Ninguém escapara da explosão magnética, que não destroçava corpos e construções, mas sim atuava dentro da estrutura vital dos seres vivos, consumindo-os. A rebelião fora calada, menos um problema a ser administrado na agenda diária de HDI. E por que não dizer de todos nós que lutávamos ao seu lado? Qual é o valor de uma vida? Eis a pergunta. Mas eu não podia parar e pensar nisso. Todas aquelas pessoas mortas não tinham valor nenhum para mim. Não fazia sentido eu abrir mão de meus planos para me colocar em defesa de pessoas que nada significavam em minha vida. Eu já tinha problemas demais com o HDI para defender aquela causa. Ravena até acreditou que aquele meu olhar de espanto se tratava de uma expressão de dor. Contudo, era somente o choque por ver tantas mortes realizadas em uma única ação. Não estávamos acostumados com milhares e milhares de mortes em um único confronto. As batalhas eram de homem a homem.
assim como durante toda a história antiga da humanidade. E as lutas travadas com o vril eram como um grande jogo de xadrez, em que as peças não tombavam, apenas se estabelecia o conjunto de forças, e a perigosa balança do vril pendia de um lado ao outro. O cheque-mate nunca se efetivava. Nos próximos capítulos, narraremos de forma mais clara como isso acontecia. E ali, sob nosso olhar impressionado, além das milhares de mortes, ainda havia o clima sinistro estabelecido por aquela estranha radiação magnética, que, sem dúvida nenhuma, em breve começaria a repercutir no ecossistema de Atlântida e também do planeta como um todo. Enquanto Ravenna chorava ajoelhada em frente àquele cenário tétrico de morte e destruição, observei o estado energético da vegetação próxima. As plantas tinham perdido o fluido vital, logo elas morreriam também, assim como qualquer organismo que ficasse exposto àquela irradiação magnética por longo período. Depois de meditarmos um pouco, tentamos partir. Eu não tinha ideia do efeito da energia magnética, mesmo sob a proteção do escudo da nave. Mas, além do mais, ela poderia afetar os instrumentos de navegação e a ação do vril para locomovê-la. Tivemos alguma dificuldade para fazer decolar a nave. Então, pedi que ela ajudasse, utilizando seu poder com o vril, para executarmos o processo. Ela estranhou e perguntou por que isso estava acontecendo. Eu meditei por alguns instantes e disse: a explosão exterminou o fluido cósmico universal nessa região. Resumindo, não temos vril suficiente na atmosfera para alimentar os motores da nave. Desde o início desta época de trevas, o quinto elemento vem se tornando cada vez mais raro em Atlântida, assim como ocorre no mundo primeiro. Essas explosões farão com que esse processo se acelere ainda mais. Se a luta prosseguir dessa forma, em alguns anos, mal teremos vril para levantar um copo d'água sobre a mesa. Imagine erguer uma nave. Enfim, partimos. Ravenna se jogou no assento da nave e, entre lágrimas, dormiu profundamente. Sua alma sensível não conseguia nem mesmo presenciar a morte de um animal, quanto mais aquela atrocidade que presenciáramos, sem contar sua tristeza pela perda do pai. Ela nem percebeu quando chegamos a Kandor, no outro extremo do continente atlântico. Resolvi não acordá-la. Ela precisava repousar para recuperar-se do choque emocional. Abri a escotilha da nave e deixei o ar fresco e abençoado daquela região envolvê-la. Ali o vril era forte. Em poucos minutos, Ravenna estaria recobrada do desgaste energético que sofrera. Aproveitei para, em passos cambaleantes, ajoelhar-me em frente à sepultura de Evelyn e fazer minhas orações, realizando uma profunda e revitalizante respiração diafragmática. A oxigenação com baixo ventre energiza o corpo, regularizando a força vital, dificultando o contágio de doenças que debilitam o sistema imunológico e facilitando a recuperação de órgãos debilitados. A respiração com diafragma faz com que o oxigênio e o prana se concentrem, energizando este local. Posteriormente, essa energia é transferida para os demais órgãos do corpo, principalmente a região do plexo solar, onde eu havia sofrido atentado promovido por Ravenna, regularizando o equilíbrio dos chakras. Logo depois, eu fechei os olhos, respirei profundamente e realizei comandos mentais internos para meu próprio inconsciente, com o propósito de acionar os processos sob o comando do sistema involuntário de preservação da vida. Nosso organismo obedece não só a comandos mentais conscientes, mas também a um processo coordenado pelo sistema nervoso autômato, que é involuntário e trabalha independentemente de nossa vontade consciente. Como exemplos desse processo, temos a respiração, a digestão, os batimentos cardíacos, etc. Além de todo o processo de regeneração ou deteriorização celular, dependendo do equilíbrio ou não da mente. Sempre que necessário, esse sistema inconsciente provoca movimentos musculares e microcelulares, interferindo diretamente no funcionamento do organismo. Um exemplo interessante disso são as doenças autoimunes, como o lúpus, que são respostas imunitárias contra o próprio indivíduo, em decorrência de uma falha na interpretação do sistema imunológico. Mais um caso de crenças autopunitivas que inconscientemente ativam comandos internos nessa região primitiva do cérebro, promovendo um ataque deliberado contra si mesmo. Na época em que a AIDS ainda era uma doença desconhecida e não controlada pelos medicamentos modernos, muitas pessoas morriam rapidamente,
porque o pânico e a depressão instalavam comandos internos nessa área inconsciente, provocando a falência quase imediata do organismo. Hoje, já não é mais assim. O que mudou? A forma como as pessoas percebem a doença e sua possibilidade de cura ou os avanços da medicina. Obviamente que as duas situações. Entretanto, muitas pessoas infectadas, mesmo sem tomar o coquetel anti-AIDS, permanecem muitos anos sem desenvolver os sintomas da doença. Isso é algo a ser pensado. Nossa mente pode matar e curar de uma forma mais eficaz que as doenças ou os medicamentos. A fé na vida ou na morte opera resultados que o homem moderno entende como miraculosos. As curas realizadas por Jesus desencadeavam nessa região cerebral uma efetiva intenção de recuperação orgânica naquele em que o mestre dos mestres direcionava sua poderosa ação. Eu sabia disso porque Evelyn e eu trabalhávamos muito com essa técnica. Durante nossas expedições ao mundo primeiro, atuando diretamente no campo mental inconsciente dos capelinos falidos, revertendo seu processo autodestrutivo. Então, com a mente voltada para a harmonia e o equilíbrio, pedindo a interferência do Espírito Criador que está presente em todo o universo, eu recitei um conjunto de comandos introspectivos de cura, pausadamente e em forma de prece. Percebo neste instante todos os meus corpos, o físico, o astral, o mental e o emocional, integralmente. E neles também percebo a força do vril, a energia curadora em sua forma sagrada, percorrendo todo o meu organismo, restabelecendo-me. Sim, eu sinto a energia percorrer cada órgão, cada célula, cada chakra, cada meridiano. Ela flui plenamente por meus pulmões e depois por meus centros de força e minha corrente sanguínea, operando o restabelecimento, a cura absoluta. Deixei aquela mágica energia me envolver totalmente e, de forma pausada, continuei comandando. Nesse instante, todos os meus corpos estão sendo ativados, purificados, energizados e curados. Meu corpo foi programado para se autocurar, e assim desejo que ele se comporte. Células sadias estão sendo criadas a todo instante, neste momento e sempre, operando maravilhas em todo o meu ser. Eu possuo a força curativa da luz, mesmo vivendo em trevas. Eu sei disso, assim como sei que o sol nascerá no horizonte todas as manhãs, por milênios. Fiquei por alguns instantes em silêncio, assimilando todas essas forças que fluíam internamente e externamente em meu ser. Quando abri os olhos, senti-me muito melhor. Percebi a intensidade do absoluto progresso regenerativo que se desenrolava dentro de mim, operando, inevitavelmente, a cura definitiva. Eu viveria, sim, eu viveria para cumprir meu destino. Em seguida, esbocei um ar de satisfação e disse para mim mesmo: eu tenho um poder divino dentro de mim. Sim, eu tenho. É verdade, eu era consciente do poder divino que opera dentro de todos nós, de cada filho de Deus, levando-nos à cura ou à enfermidade. Pena que ainda eu não sabia utilizá-lo para o bem da humanidade. Lua pressentiu minha presença e correu até a linha limítrofe que separava as duas dimensões. Imediatamente, ela percebeu meu delicado estado de saúde e correu para avisar Ártemis, Sol e minha mãe Cris. Acompanharam-nas e as quatro ficaram próximas, observando minhas ações. Eu, então, percebi a presença delas e, olhando exatamente para o local onde estavam, mesmo sem vê-las, passei a narrar os últimos acontecimentos, explicando sobre Ravenna e o atentado ocorrido. Quem me visse ali, de joelhos, em um monólogo com as árvores, pensaria tratar-se de um louco. Por longos minutos falei, de forma pausada e cansada, até que Ravenna despertou do sono e se aproximou. Ela pôde ouvir minhas últimas palavras. Essa moça que eu trago até aqui não merece que eu a execute. Ela apenas atentou contra a minha vida por crer que, com minha morte, poderia salvar nossa pátria do triste destino que a aguarda. Seu desejo é ser útil à obra do grande espírito. Ela tem um domínio sobre o vril. Creio que deveria estar junto com um grupo de Atlantes que estão sendo treinados para abandonar a Atlântida e estabelecer colônias no mundo primeiro, com o objetivo de auxiliar na civilização desses povos. Vou deixá-la aqui, pois sei que vocês não aparecerão em minha presença. Assim que eu partir, por favor, abra um portal para que ela possa entrar, caso concordem com o meu pedido. E, depois de dizer essas palavras, eu fiquei por alguns segundos em silêncio, olhando para o chão,
Por fim, concluí com os olhos marejados. Amo vocês. Sol e Lua começaram a chorar desesperadas e gritavam sem controle. Abram o portal, deixem André entrar. Ele precisa de nossos cuidados. Pelo amor de Deus, abram o portal. Artemis e Cristi tiveram que ampará-las. A ligação que existia entre nós era realmente impressionante. A proximidade delas deixava-me também em estado de profunda melancolia e saudade. Em seguida, ergui-me com dificuldade e fui amparado por Ravenna, que aguardava em silêncio alguns passos atrás. Ela estava com os olhos úmidos quando me disse: Andrei, sinto muito. Creio que me enganei a seu respeito. Sinceramente, esse não era o meu perfil. Ravenna fora poupada apenas por ser uma bela mulher que me interessara de forma especial. Nesses últimos 20 anos, eu havia matado centenas de pessoas por muito menos, e algumas até mesmo sem que tivesse culpa nenhuma. Como já disse, fazíamos aquilo que atendia aos nossos interesses. Não estávamos preocupados com a felicidade ou os direitos alheios. Eu passei a mão em seu rosto delicado e falei: Não, você não se enganou. Este que está aqui não sou verdadeiramente eu. Só não acho justo que você perca a oportunidade de servir ao propósito para o qual nasceu. Você quer servir à vontade do Grande Espírito. Apenas quero lhe propiciar isso. Um dia também sonhei com essa sagrada missão, mas não estive à altura. Creio que você estará. Nessa nova vida que o destino lhe reservou, você viverá ao lado das pessoas que mais amei. Minha mentora, Artemis, meus pais, Atones e Cristi. E também meus dois anjinhos, Sol e Lua. Eu apontei para a árvore que fazia limite entre as dimensões e disse: Aguarde ali, garanto-lhe que, assim que eu partir, aquele portal abrir-se-á, e você terá a oportunidade de viver a vida que sempre desejou, longe do mundo de trevas que nossa Atlântida está se tornando. Ravenna me abraçou e beijou de forma apaixonada, provocando um ciúme incontrolável em Sol e Lua. As gêmeas se transformaram de tal forma que assustaram Artemis e Cristi. Os olhos delas ficaram vermelhos, como ocorria com todo o Atlântico enraivecido, e elas gritaram, parecendo dois demônios possessos: Afaste-se dele, sua assassina! O estado de desequilíbrio das gêmeas foi tão grande que tiveram de ser amparadas e retiradas das proximidades do portal. Eu nada percebi dessa reação das meninas. Apenas me virei e caminhei em direção à nave. Ravenna, sem saber o que fazer, correu em minha direção e falou, indecisa: Eu quero ficar com você. Eu sorri para mim mesmo, ironizando meu terrível poder de sedução, e disse: Não quer não. Você só está confusa e influenciada pela emoção. E, olhando nos olhos dela, completei: Além do mais, eu não posso confiar em você e vice-versa. Devemos seguir destinos diferentes. Ravenna ficou me observando com olhos tristes, enquanto eu entrava na nave e partia sem olhar para trás, carregando em meu íntimo o mundo sombrio que construíra para mim durante todos aqueles anos.